Boa noite. Bom, então vamos para os nossos recados, já estamos no horário, né? Então estamos fazendo a live de um lugarzinho diferente hoje, porque foi curso de educação mediúnica, então a gente sai correndo lá do curso, mas vem aqui para ficarmos juntos, né, no nosso momento de vibração. Então, para começar, a campanha Alta de Souza, que vai acontecer sábado que vem. Então, né, aqueles que se sentirem tocados para a doação, nós estamos aceitando doação de alimentos, produtos de higiene e limpeza, para ser então divididos, separados em cestas básicas, para ser encaminhado para as famílias cadastradas, assistidas pela família. Neste momento, né, em que a situação financeira está difícil para todo mundo, que, né, as coisas vão subindo, então nossos amigos estão mais necessitados ainda, né? Então, nós temos as lives todo dia às 18 horas, o funcionamento da casa de forma presencial, que a casa está realizando, é de quarta-feira às 20 horas, uma palestra rápida com final passe magnético na câmara de passe. E quinta-feira, estudo de 3 obras espíritas às 15 horas. Na sexta-feira, às 19 horas, palestra do Evangelho segundo o Espiritismo. E domingo, às 9 horas da manhã, nossa palestra diária também, né? Então, amanhã, para os diretores, coordenadores de área e para os... fugiu da memória a palavra. Os contribuintes, os associados, né, da Casa Espírita. Então, também depois da palestra, nós teremos a nossa reunião mensal, tá? Então, sintam-se convidados. Então, neste momento, vamos acalmando o nosso espírito, o nosso corpo físico, e vamos nos conectando aos nossos mentores pessoais, aos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, que vão adentrando os nossos lares, purificando, harmonizando, equilibrando, nos envolvendo de boas vibrações. E vamos juntos com o nosso Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite para quem foi entrando, né? Depois. Hoje a nossa palestra, ela tem o tema Nossos Irmãos Animais, né? Então, é um tema que, para a gente falar aqui, ele é muito, né, curto esse tempo. Nós precisaríamos de um seminário, é um tema para um seminário, né? Porque ainda as questões que vêm do Livro dos Espíritos ainda são muito, como posso dizer, básicas, né? Vieram outros livros, outros médiums, né, que são respeitados, que trouxeram informações desse mundo espiritual dos animais. Então, primeiro, os animais têm espírito, né? Sim. Então, para o Espiritismo, nós, né, o segundo livro dos Espíritos, isso está lá, os animais têm espírito, né? Então, eles encarnam e desencarnam. Já para algumas outras religiões, animal não tem alma, não tem espírito, né?
porque a alma é o espírito encarnado. Então, para eles, animal não tem alma, né? Mas se a gente for pensar, até algum tempo atrás, em algumas religiões, escravos também não tinham almas, né? Por isso que eles podiam ser forçados, vendidos, comercializados. Então, já é um avanço a gente começar a pensar no animal como um ser individualizado, né? Que tem esse pensamento, só que o animal, ele não tem a razão como nós, seres humanos, já desenvolvemos. Então, há muitas, como eu posso dizer, assuntos, né, para dizer que nós fomos criados simples e ignorantes. E aí, diante dessas experiências, nós vamos desenvolvendo e passando, estagiando, né, em todos os graus, aí, os reinos da natureza. Só que se a gente colocar uma questão, animal, o primeiro animal, ele começa lá no reino, né, dos endoparasitas, que é no reino Animalia. Mas nesse sentido, esse reino, ele nem existia ainda na época de Allan Kardec. Então, ele se direcionava aos animais, né, ali mais, digamos, no estágio, né, de desenvolvimento de emoções. Então, os nossos animais, eles têm emoções, eles sentem dor, né? Eles sentem tristeza. Hoje, o que a gente mais vê na clínica médica veterinária são questões, né, emocionais, trazendo somatização de doenças nos animais domésticos, né? Mas não só animais domésticos, tem alguns animais também silvestres que eles apresentam um desenvolvimento diferente. Então, principalmente quando eles estão mais próximos do ser humano, que nós costumamos dizer que hoje está ocorrendo uma humanização desses animais, que é o que a gente até tem que tomar um pouco de cuidado, mas aí já não é para tornar o animal como um ser humano, né? Então, o animal, ele tem a sua condição de animal, né? E ele está nesse processo evolutivo também para nos auxiliar. Então, ele vem nos trazer, com certeza, ensinar o que é um amor mais descomprometido, né? O perdão, porque um animal, dificilmente, ele fica com raiva, né, de alguém que faz mal para ele. Então, é o perdão, é uma forma. E nós, né, aprendemos com eles e eles estão também aprendendo essa questão de humanização conosco, né? Então, nessa questão, o animal tem emoção. Hoje, a ciência acaba trazendo pra gente que um animal, ele tem mais ou menos uma consciência de uma criança de até 2 anos, né? Então, ele utiliza os neurônios espelhos para observar e também sistematizar aquilo que ele está vivenciando. Então, ele tem uma compreensão, mas essa compreensão não é racional, né? E muitas vezes não, né? E não tem a moral. Então, muitas vezes ele tem um comportamento no qual ele não vai ter pudor, né? Porque isso já é uma questão de sociedade. Então, isso é imputado em cima da sociedade humana, né? Então, esses comportamentos acabam mudando no animal para o homem. E por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, mas tem animais que são tão inteligentes, né? Como que pode? Justamente por causa dessa proximidade, desse processo evolutivo de tantas encarnações próximos dos homens, eles passam então a ter
uma certa consciência como uma criança de até 2 anos de idade. Então ele consegue perceber nossas emoções, né? E existe mediunidade nos animais? A mediunidade é qualquer tipo de sensação do meio extrafísico, né? Então, se a gente for pensar numa clarividência, que é ver um espírito, então os animais veem sim, eles são sensíveis a energias extrafísicas, ou seja, do mundo espiritual. Então, muitas vezes o cachorro está latindo para a parede, né? Porque ele está percebendo algo naquele ambiente. Então, os animais têm mediunidade, né? Eles podem ver outros animais, né? E às vezes a gente se confunde também em querer igualar um animal, né? Querendo dizer que ele é inteligente, assim como um ser humano, porque nós, como seres humanos, nós ainda estamos engatinhando na questão da moralidade. Então, nós estamos muito próximos também dos instintos. E o animal, ele é instinto puro, né? Ele está começando a desenvolver as emoções, assim como na época lá os homens das cavernas, né? Estavam começando a se desenvolver também nessas questões das emoções, começar a se organizar em sociedade. Então, nessa questão, às vezes a gente, né, vê tantos seres humanos vivendo numa situação tão instintiva que a gente pega justo essa parte mais baixa aí, né, da questão da moralidade, da imperfeição humana e compara com aqueles animais que já estão num processo evolutivo um pouquinho mais adiantado, né? Então, o que a maioria dos médiums traz pra gente é que um dia esses animais, depois de passar por vários tipos de espécies, gêneros, né? Eles acabam então reencarnando já como homem, né? Como humano. E aí, ou humanoide, né? Nessa escala evolutiva aí, mesmo que seja em outros planetas, né? Pois na casa do meu pai há muitas moradas. Então, não necessariamente a gente, né, foi um animal aqui na Terra, se nós viemos daqui, né? Então, somos terráqueos, sempre existimos aqui como experiência, então somos provenientes desse planeta. Se não, podemos ter vindo de outros planetas e estagiado também nessas fases, né? E aí, nessa questão dos irmãos, né, nossos irmãos animais, fica bem claro pra gente que diante desses neurônios espelhos, então o animal ele percebe muito a nossa atitude, nosso tom de voz, nosso comportamento, nossa expressão facial, né? E aí então ele consegue interpretar da forma dele. O animal ele consegue até se ver individualizado. Muitas vezes ele se reconhece diante de um espelho, né? Foram feitos testes de colocar objetos, né, na cabeça do animal e de repente ele olhando o seu reflexo no espelho, ele mesmo vai e tenta mexer ali. Então, se ele não reconhecesse o seu reflexo, ele iria tentar pegar ali no reflexo, né? E ele não, ele reconhece o seu reflexo, né? Então, cada vez mais vem mostrando esse desenvolvimento maior das emoções nos animais, né? O contato com os animais nos traz muito bem. É só a gente perceber, né? Porque principalmente o cardíaco, o chakra, porque os animais também têm chakras, e o chakra cardíaco deles está bem desenvolvido, justamente porque eles estão abertos a entender, a sentir essas emoções. Acredita-se que os animais não precisem passar por expiações como nós humanos, né? Então, por exemplo, eu cometi algo
que feriu meu perispírito, então na próxima reencarnação eu venho com esse perispírito, né, imperfeito, defeituoso ali, para passar por aquela expiação. Não acredita-se que isso aconteça nos animais, mas algumas experiências precisam acontecer para que o animal também possa evoluir, né? E aí nós estamos falando de alguns animais que passam por questões, né, de abandono, de maus tratos. Não que isso nós temos que olhar com olhos de aceitação, né, e de conformidade. Não. Se nós estamos aqui para sermos pessoas melhores, nós temos a responsabilidade como ser humano de cuidar dos nossos irmãos. E os nossos irmãos não são somente da mesma raça nossa, né? Da mesmo gênero e espécie, e todos os meios da natureza. Então nós precisamos cuidar dos animais como nós cuidamos do meio ambiente. Por quê? Tem uma fala de Emmanuel, né, para Chico, que ele fala que os animais, os animais estão para nós, assim como nós estamos para os anjos, né? Então há um período de um buraco aí, né? Uma lacuna muito grande. Porque quando nós falamos de seres angélicos, estamos falando de seres mais que perfeitos, né? Que já estão ali passando por esse estágio de perfeição já há algum tempo. Então, nessa situação, nós estamos nessa relação. Ou seja, os animais dependem de nós. Nós temos a função de protegê-los, né? E aí então essa é a questão da nossa dependência, do nosso relacionamento, seres humanos com animais, né? Então eu costumo até dizer para os meus alunos, né, que até na questão de eutanásia, né, um médico veterinário ele não tem o direito de brincar muitas vezes de ser Deus, né? É claro que em alguns momentos é o último caminho, né? Mas tem muita coisa para se tentar antes. E hoje, cada vez mais, com as terapias complementares que surgem, com as medicações, a gente consegue dar uma qualidade de vida para esses nossos irmãozinhos, né? Necessitados, os animais, para que eles também possam ter um desenlace natural, sem sofrimento, né? Porque até essa questão do animal para conosco, existe o animal certo que nosso campo eletromagnético atrai, né? Então existem alguns livros já de pessoas voltadas mesmo para essa área, né, de espiritualidade dos animais. E realmente vem essa condição, né? Esses livros trazem esses relatos, essas percepções desses médiums, onde eles falam que nós atraímos o animalzinho que nós precisamos, justamente para nós aprendermos com aquela escala evolutiva dele e ele aprender conosco, né? E quando esse processo ele não é bem aproveitado, ou então esse animalzinho, né, ele acaba tendo essa necessidade de voltar, né, porque o tempo de vida encarnado dele acaba sendo menor. Então, quando ele acaba voltando, ele volta para o mesmo núcleo familiar, né, justamente para resgatar ainda questões ou que não foram bem completadas, bem sucedidas, ou então ainda para viver naquele núcleo e aproveitar um pouco mais, né? Isso aconteceu com o Chico, no caso de uma cachorrinha que ele tinha, se eu não me engano, o nome dela era Boneca, né? E ela desencarnou e logo ela reencarnou, porque esse processo da erraticidade nos animais, ele é mais rápido,
né? Porque o animal ele não tem muito o que aprender lá no plano espiritual, como nós acabamos aprendendo. Então, eles desencarnam e logo eles voltam a reencarnar. Então, os animais têm mediunidade, sim. Eles acabam, né, tendo essa relação de aprendizado com a gente, que faz parte do processo evolutivo dele e nosso também. Muitas vezes, né, a gente vê a diferença entre cão, gato, principalmente, né, em questões de energia. Então, por exemplo, gatos, ele tem mais aquela questão de transmutar a energia do ambiente. Então, ele tem essa capacidade, né, de captar a energia do ambiente e transmutar. Não é à toa que algumas pessoas têm um preconceito ainda de gatos da coloração preta, né? Porque principalmente essa cor acaba transmutando mais as energias. E essa mentalidade vem desde a época lá da Inquisição, né? Quando as bruxas acabavam sendo queimadas, que bruxas nada mais eram do que médiums, né? E aí então acabavam sendo queimadas e embaixo ali da fogueira acabavam ficando os balaios de gatos e muitas vezes eram de coloração preta, né? Então por isso que ficou essa condição, né, da cor, e aí isso foi mesmo por uma questão histórica, né, de preconceito, ou até mesmo pela própria igreja, que condenava, né, a mulher, principalmente quando tinha essa condição mediúnica, né, porque imagina, uma mulher ligada à espiritualidade, né, falando coisa que não deve, e querendo transformar o mundo, muitas vezes era um perigo para aquela época. Mas voltando na questão dos assuntos dos nossos animaizinhos, então nessa questão, né, esse relacionamento entre nós e os animais é simplesmente para a nossa evolução. Então eu teria muito mais coisas para falar aqui, mas a gente vai encerrando, porque já vai chegando também o nosso tempo, né? Então, para a gente realmente refletir diante da nossa responsabilidade de proteção em cima dos animais, mas fazer isso de uma forma consciente, sem radicalismo, sem fanatismo, sem hipocrisia, né? Porque entrar em questões de consumir carne de animais, o negócio é muito mais complexo, porque não adianta nada, né, entrando nessa questão do veganismo. A gente tem que ser consciente, sim. Nosso corpo físico, infelizmente, necessita de vitaminas que vêm de complexo de origem animal, né? Então, o que nós temos que fazer é consumir de uma forma consciente, né? Então, nada de encher aquele prato do bife maior, da churrascaria, daquela coisa de gula, né? Porque isso não é bom em nenhum sentido. E respeitar mais os animais. Só que também não adianta, muitas vezes, eu levantar a bandeira de não comer carne e andar em carro de banco de couro, né? Então, que nós possamos ser conscientes de tudo aquilo que nós utilizamos, conscientes de que nós estamos muitas vezes acima e algumas consciências dependem de nós, né? Então, que possamos seguir o que o nosso coração diz também, né? E não criticar o outro, nunca condenar e julgar o outro pelas suas escolhas. Se nós já amarmos os nossos animais e respeitar os animais que muitas vezes estão abandonados, ajudando da forma que a gente puder, como realmente o título fala, né? Nossos irmãos animais, que são dependentes da nossa espécie, né? Para poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então a gente fica por aqui, vamos nos
concentrar novamente, para que nós, já que recebemos tanto durante este momento, esse momento de união, de reflexão, que possamos doar essas boas vibrações que recebemos para o nosso planeta, para o nosso país, para os nossos governantes, para o nosso lar, para nós mesmos, para nossos entes queridos, para todo o povo, para os que sofrem, para os que fazem sofrer, para os necessitados, para os trabalhadores da luz, sempre dando força, coragem, resignação. E juntos com os trabalhadores de Maria, vamos para a nossa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Gratidão, meus amigos. Que todos possam ter um excelente sábado, bom descanso. E amanhã temos palestra às 9 horas na Casa Espírita e o Ezequiel vai ficar conosco às 18 horas. Que todos possamos estar lá juntinhos novamente. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.